Olá, meus caros. Vamos conversar hoje um pouquinho a respeito de como é que você deve fazer para calcular o impacto que o ISS, o Imposto sobre Serviço, o PIS e a COFINS têm no valor do preço dos seus serviços. Para facilitar, nós vamos dividir essa nossa conversa em dois grupos diferentes. Nesta conversa de agora, nós vamos falar apenas como é que você faz esse cálculo para as empresas que são optantes do lucro presumido. Vocês sabem, existem impactos e formas de cálculos dos tributos diferentes entre o lucro presumido, o lucro real, mesmo entre os simples, por exemplo. Agora aqui nós vamos falar somente para as empresas que são optantes do lucro presumido. Bom, se a sua empresa se encaixa nessa condição e, portanto, é optante do lucro presumido, existem três impostos que nós vamos conversar agora, como eu já disse, que é o ISS, o PIS e o COFINS, que eles incidem com base no valor total da sua prestação de serviço. Então, o preço que você cobrar do teu serviço, ele tem que já estar incluso nesse preço o valor que você vai gastar para pagar PIS, COFINS e ISS. Nessa nossa conversa de agora, nós vamos usar como exemplos uma alíquota de ISS de 5%, uma alíquota de PIS de 0,65% e uma alíquota de COFINS de 3%. Essas são as alíquotas mais comuns na área de prestação de serviços de lucro presumido. Mas eu tenho que te alertar, existem casos em que as alíquotas são diferentes. Existem municípios que cobram percentuais diferentes. Além de existir municípios que cobram percentuais diferentes, existem dentro do mesmo município tipos de serviço que têm percentuais diferentes. E mesmo na questão do PIS e do COFINS, existem algumas regras especiais para alguns tipos de prestação de serviço. Se você tem dúvida sobre as alíquotas que você deve utilizar, consulte o seu contador antes, nós vamos te orientar a respeito disso. Hoje aqui nesse nosso vídeo eu vou usar esses percentuais exemplificativos apenas para te ajudar a compreender o raciocínio. Uma vez que você entender o raciocínio, ficará muito fácil você repeti-lo com percentuais diferentes. Uma última salvaguarda que eu acho importante fazer com vocês é orientá-los também de que, quando a sua empresa presta serviços em outros municípios, pode acontecer de você ter que pagar o ISS não na cidade da sua empresa, mas na cidade onde você prestou o serviço. Isso vai impactar nesse cálculo também, porque se você fez o cálculo usando, por exemplo, 5%, que é a alíquota mais comum aqui em São Paulo, e depois vai prestar serviços num outro município, pode ser que a alíquota lá seja menor. Então fique sempre atento a esse detalhe. Mas deixado de lado toda essa parte de preparação e de base, vamos agora partir para um exemplo prático que vai te ajudar a compreender de maneira bem clara como é que você faz para incluir esses impostos no preço dos seus serviços. A primeira coisa que eu acho importante que você faça é, deixando por um instante de lado os impostos, identificar o quanto é que custa a prestação desse serviço. Eu estou sugerindo aqui, vou montar algumas tabelas para te ajudar nisso. Vamos imaginar o seguinte, que existe um determinado serviço que você vai prestar. Digamos que você vai fazer, por exemplo, um trabalho gráfico qualquer, personalizado e que, portanto, é uma prestação de serviço. Nessa prestação de serviço, eu estou supondo que parte da mão de obra, do custo de mão de obra necessária para a prestação de serviço, será uma mão de obra da sua própria empresa. Ou seja, por exemplo, você vai usar os seus funcionários. Então vamos imaginar o seguinte, que o gasto com os seus funcionários, com a mão de obra dos seus funcionários na prestação desse serviço, foi de R$500. Muito bem. Vamos imaginar também que, além dos seus funcionários, você se utilizou da mão de obra de terceiros. Parte do serviço você mandou para uma outra empresa que lhe prestou serviços na prestação, ou lhe prestou parte dos serviços que você usou para atender o seu cliente, melhor dizendo. Então você mandou lá para essa empresa e digamos que ela lhe cobrou R$300 para fazer o serviço, a parte do serviço que coube a ela. E digamos por fim que você aplicou material nessa prestação de serviço. Por exemplo, eu estava dizendo aqui de um impresso gráfico personalizado, você precisou de papel que você aplicou na prestação de serviço. Digamos que você gastou R$100 com esse papel que você usou na prestação de serviço. Então nós vamos somando esses itens, os R$500 de mão de obra que você gastou própria, os R$300 de serviços que você contratou de terceiros
e mais os R$100 de material que você aplicou, nós vamos encontrar o total do que eu estou chamando aqui de custos diretos. Então você teve um custo direto na prestação desse serviço de R$900. Bom, o passo seguinte, identificado o custo direto, seria recuperar, deduzir desse custo os impostos que você pudesse recuperar. No lucro presumido, o formato de tributação do lucro presumido prevê que você não tem crédito nem de ISS, nem de PIS e nem de COFINS. Portanto, você não tem crédito de imposto nenhum. Consequentemente, o custo direto total dessa prestação de serviço deu R$900. Já chegamos nesse ponto. O passo seguinte a essa etapa da nossa conta seria acrescentar, e aí vou mostrar aqui uma outra tabela para vocês, seria acrescentar os custos indiretos envolvidos nessa prestação de serviço. Então, nós vamos continuar a nossa conta. Nós vamos partir daqueles R$900 de custo direto total e vamos acrescentar, por exemplo, despesas comerciais. Eu estou supondo que você teve aí R$50 de despesas comerciais. Despesas administrativas, digamos que você vai ratear suas despesas administrativas e esse serviço vai ficar com R$40 desse rateio. Vamos imaginar que você teve também custos financeiros. Vamos imaginar que R$30 tenha sido o custo financeiro. E vamos supor que você tenha outros custos aí na sua empresa que eu estou imaginando que deram R$20. Então nós vamos somar todos esses valores para encontrar o total do custo do serviço, tanto do custo direto quanto do custo indireto. Eu fiz essa conta, dá R$1.040. É isso aí, R$1.040. Então, esse é o total do custo do seu serviço. O passo seguinte agora é você acrescentar a margem de lucro que você espera ter nesse serviço. Eu estou supondo que você quer ter uma margem de lucro de 20% sobre o custo total. Você não precisa ter um percentual sobre o custo total de margem de lucro. É claro, você pode querer ter um valor, por exemplo. Eu estou aqui usando no exemplo apenas 20% sobre o custo total. Isso dá R$208 de margem de lucro esperada. E aí nós teremos, somando o custo total mais a margem de lucro, mais o nosso markup, nós vamos ter um custo dos serviços, um preço dos serviços, sem os impostos. Isso dá R$1.248. Até aqui o que nós fizemos foi descobrir quanto você deveria cobrar pelo preço desse serviço sem incluir nenhum imposto nele. Infelizmente, nós temos impostos para incluir. Então vamos dar mais um passo. O Felipe vai mostrar para nós aqui uma outra tabela, onde eu vou relacionar junto com vocês os impostos que você tem que incluir.